Boa noite, estamos começando mais um episódio do Conexão Saúde Minas. Hoje uma data muitíssimo especial, que nós vamos falar sobre um assunto que é pouco abordado, relativamente novo, né, na área de saúde. Eu sou a Luana Pacheco, sou enfermeira, atuo com gestão em saúde há 15 anos já na área. Aqui no Conexão Saúde Minas, a nossa preocupação é levar a informação até você de maneira segura, científica, sólida, trazer para você os profissionais que são referências, são profissionais de referência técnica, profissionais que estão sempre aí se atualizando, pessoas de confiança na nossa região do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, de maneira geral. Eu hoje estou com uma colega muito querida, que a gente começou lá atrás, né, em 2024, a gente fez a gravação do primeiro episódio, só agora que ela conseguiu voltar. Já já vou abrir para ela apresentar para vocês. E hoje nós vamos falar sobre cuidado paliativo, um tema que é recente e é muito importante dentro da área de saúde. Além da Flávia Saldanha Guedes, que é essa grande amiga, nós somos colegas aí já há mais de 10 anos. Trabalhamos juntas e é uma amizade que nasceu do trabalho. Eu estou hoje também com 2 profissionais de referência, no Triângulo Mineiro, a doutora Ana Paula Lisboa, que é médica, geriatra e paliativista, que também já trabalhou, né, já esteve lado a lado aí comigo, também com a Flávia, no cuidado paliativo, no cuidado de pacientes com fragilidade, com um olhar, com a necessidade de olhar especial, e com o doutor Gabriel Massotti, que é advogado, especialista no direito médico, uma pessoa também de grandiosíssima importância para nós aqui na nossa região, no Triângulo Mineiro, onde nós estamos localizados. Quero convidar você a já se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que buscam informação sólida, buscam informações de segurança científica, técnica, né? Um conteúdo que realmente leva cuidado, carinho, humanização e principalmente informação àquelas pessoas que precisam, aquela pessoa que está ali no hospital, aquela pessoa que precisa de um cuidado, que precisa de alguém de referência, de fato, para conduzir ali o seu dia a dia, para apoiar num momento de necessidade e até mesmo na prevenção, para tirar as dúvidas, tirar os tabus. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria que você se apresentasse de novo, para o pessoal lembrar um pouquinho de você. Tá certo. Bom, eu sou Flávia Saldanha Guedes, sou enfermeira também de formação, também trabalho aí há mais de uma década na gestão de saúde e sou paliativista. Então é uma honra, Luana, voltar aqui no Conexão novamente e estar perto de pessoas que me são muito caras e que eu admiro tanto o trabalho que eles desenvolvem. Maravilhoso. O primeiro episódio que nós gravamos, a Flávia e nós falamos sobre o cuidado paliativo. A Flávia contou bastante da sua história. Quero até te convidar a assistir, voltar um pouquinho nos episódios anteriores para conhecer um pouco da história da Flávia. Hoje a gente vai falar aqui algumas coisas também. E assim, é muito especial, são conteúdos que são muito além de só a técnica na área de saúde, né? A gente fala muito do olhar humano. E por isso mesmo nós estamos aqui com 2 pessoas que têm esse olhar, esse diferencial, né, no seu atendimento, na sua condução, que são pessoas que marcam a nossa vida por saber conduzir com esse carinho, né, com essa pessoalidade, mas ao mesmo tempo com transparência e profissionalismo. Queria que vocês também contassem um pouquinho quem são vocês para quem está nos assistindo. As mulheres primeiro. Meu nome é Ana Paula, sou médica, geriatra, paliativista, mãe de 3, colega de profissão aí na Flávia, já fui liderada muito tempo por ela, né, sou muito grata pelas oportunidades, que eu acho que é através das oportunidades que a gente vai crescendo, né, e percebendo o quanto esse tipo de cuidado é delicado, né, o quanto esse tipo de cuidado precisa ser realmente com muita capacidade técnica, muito humanizado. E talvez a Flávia, a Luana aí, pôde me dar a oportunidade de vivenciar na prática a complexidade que é, né, fazer esse tipo de abordagem. E grata pela oportunidade dessa conversa, espero que seja uma conversa leve, né, e honrada, né, de participar de uma mesa com pessoas competentes e que têm grandes histórias de vida aí, né. Doutor Gabriel. Luana, Flávia, Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar junto com vocês. A gente vê o carinho com que vocês lidam
com cada situação. Às vezes que eu já tive a oportunidade de trabalhar com vocês, pessoas muito imbuídas dessa necessidade de aprender mais, especialmente sobre os cuidados paliativos, que é um assunto tão delicado. Eu sou esposo da Ana Gabriela, pai da Vida e do Antônio, sou mestre em Direito Médico e na minha atuação enquanto advogado, a gente recebe diariamente pessoas buscando tratamento de saúde. Muitas das vezes para tratamentos que não visam mais a cura, mas sim qualidade de vida, uma circunstância de passar o que resta da vida de uma forma digna, de uma forma equilibrada, de uma forma justa. Então, acho que a nossa missão aqui hoje, né, Ana Paula, é falar um pouquinho sobre como nós, enquanto profissionais, podemos contribuir para esse mundo que se chama cuidados paliativos. Perfeito. Doutora, eu fui muito inspirada pela Flávia, né, assim, eu falo isso hoje com muita tranquilidade pelo tempo de amizade que a gente tem, mas, vivenciei ao lado dela um momento que foi um momento marcante na vida dela e ela trouxe após isso o cuidado paliativo de uma forma que nem mesmo eu como enfermeira naquela época eu não enxergava, por isso que eu falo que o tema é novo, 20 anos aí que a gente tem de data, né, que se fala mais nesse assunto. E aí falar de cuidado paliativo envolve uma série de tabus, de preconceitos, de medo, principalmente, muito medo envolvido nesse termo. E eu acho que é nosso papel realmente quebrar esses tabus hoje, conversar de uma maneira leve. Eu queria convidar a Flávia para abrir esse tema, eh, abordando mesmo o que que seria o cuidado paliativo. Vamos Na lá. visa ainda mais na sua visão, não só como quem viveu de perto, mas como enfermeira também. Sim, se eu fosse traduzir cuidado paliativo, para mim, nada mais é do que viver mais e melhor, né. E aí a gente quebra um pouquinho desse tabu, porque todas as vezes que se fala de cuidado paliativo, se pensa em finitude, se pensa em fim. E na verdade não é isso, né. Uma vez que um paciente encontra-se em cuidados paliativos, ele tem a chance de viver mais e melhor e resolver várias questões que a vida não permitiu por N motivos, por circunstâncias da vida, pelas decisões de vida que as pessoas tomaram, e tá tudo certo nisso, né. Então, assim, para mim, traduzir cuidado paliativo foge até da questão científica. Ela vai mesmo para dentro daquilo que está imbuído no ser paliativista, né, e as condições que me trouxeram até aqui para querer tratar desse tema com mais leveza, com mais tranquilidade e também, claro, né, não vou dizer que a gente não vai falar sobre a morte em cuidados paliativos, mas olhar para ela como algo que tem beleza e que certamente vai ser um dia bem vivido se a gente souber fazer as nossas escolhas. É, eu acho que é preciso reforçar, além de tudo, né, que a Flávia falou, é essa condição que eu acho que só o cuidado paliativo dá, de olhar para esse paciente de uma maneira integral, né. Então eu não mais estou preocupada só com a questão física, mas eu estou preocupada com a questão física, com a questão emocional, espiritual, social. Eu estou preocupada em incluir essa família, né, na decisão desses, né, juntamente com o paciente. Então, eu não consigo fazer cuidado paliativo, né, sem incluir essa família. E reforçar, acho que esse é um grande papel nosso aqui hoje, né, que realmente o cuidado paliativo é para aquele paciente que tem uma doença grave ou que esteja em uma condição que ameace a vida dele. Mas não necessariamente a gente está falando de um paciente em fim de vida, porque tem várias, né, vários cenários em que realmente a gente recebe um diagnóstico, a gente é muito ameaçado, Gabriel, né, tem essa experiência aí, né, É. e que a gente precisa reforçar, né, retirar esse mito de que esse tipo de cuidado é só para o final de vida. Se for o final de vida, a gente, enquanto paliativista, eh, talvez traga o tratamento mais digno possível para aquele paciente e para aquela família. Mas se não for o final de vida, esse caminho, né, que às vezes abre um buraco na frente,
esse caminho vai ser vivido junto, né, de mão dada com essa família, com esse paciente, e o que faz sentido para essa família, para esse paciente e tudo mais. Eu acho que Preciso a sua reforçar isso. eu acho que sua fala é tão pertinente, e eu vou jogar isso para o doutor Gabriel, porque é nada mais justo ele, que passou por isso e se sentiu ameaçado em algum momento, falar qual que foi o sentimento dele, e está aqui hoje conosco para contar isso de forma linda, com certeza. O detalhe de quando eu tive, né, um diagnóstico de uma doença muito grave, ameaçadora da vida, que foi a leucemia, já com 98% das células tomadas pelo câncer, eu hoje consigo ver, porque na época eu não tinha essa dimensão, de quanto eu fui acessado por cuidados paliativos. No momento do transplante, em que as células estavam brigando, eu tinha um processo de dor muito grande, que começou com Novalgina, passou para Tramal, que não resolveu, aí passou para Oxicodona, que é o Oxycontin, não resolveu, passou para morfina, e aquilo nada mais era do que cuidados paliativos, trabalhando com a dor. Falei, para ele conseguir vencer, a gente precisa cuidar dele. Então, essa dimensão que eu vejo sobre cuidados paliativos, ela é muito bela. Ela pode ser em situações de terminalidade de vida ou pode não ser. Hoje eu estou 100% curado, mas hoje estou lidando com a situação lá em casa de novo, com a minha mãe, que está com um diagnóstico de um câncer metastático, de mama, com metástases para coluna, fêmur, úmero, Ossos. vértebras, ossos e tudo mais. É uma doença que potencialmente não tem mais cura pela literatura médica, mas existem medicamentos de controle e que vão dar para ela, se Deus quiser, qualidade de vida por muito tempo. O que é isso se não cuidados paliativos? Perfeito. Então, para cura ou para não cura, ou para controle de uma doença, para cronificar uma doença, que nesse caso é o desejável, para que ela deixe de ser um câncer agudo, por exemplo, para ser um câncer cronificado, Controlado, né? controlável, Controlado. isso é um desafio. E sem cuidado paliativo, não é possível fazer isso. Perfeito. E eu acho interessante a sua fala, doutor, quando você, depois de anos, enxerga que você passou, né, por um tratamento que foi paliativo, que levou conforto, que focou na sua qualidade de vida naquele momento, pelo fato de ser uma doença ameaçadora da vida. E eu queria puxar essa fala de vocês dois, porque assim, tem profissionais que quando pensam que vão lidar com um atendimento paliativo, muitas vezes também se assustam, não é só o paciente que se assusta. Sim. O profissional também, ele se vê ali num momento: "Poxa, e agora? Como é que eu conduzo?", né, acho que a sua fala foi bem bacana de vocês dois, porque para nós também como profissionais, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, né, Flávia? Sim. Para até saber conduzir, saber tirar esse bicho de 7 cabeças da frente. Eu falo que a doutora Ana Paula, ela teve um caso que a gente atendeu juntos, que ela atendeu brilhantemente, né, a família tinha dificuldade com outros médicos e ela conseguiu conduzir, de uma maneira muito humana, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar profissional que faz a diferença ali no dia a dia, porque às vezes a pessoa está lidando com um conflito tão grande que ela tem até insegurança de qual é a melhor decisão para tomar. Tem médicos que deixam muito isso na mão da família, né, com a insegurança. Então, tem uma série de questões que a gente vai trazer hoje, mas para a gente começar, né, como ter esse olhar, esse diferencial aí, na hora ali de lidar com a família e tirar esse bicho de 7 cabeças da mente, nós como profissionais. Antes de você falar, doutora, me permita, porque eu sou super fã do seu trabalho e daquilo que você exerce, e acho que vai muito ao encontro da pergunta da Luana, é falar daquilo que você faz. E eu acho que para você falar sobre isso, e eu que já estive em visitas domiciliares com você, né, no setor público, tem algo que tem que ser muito fino em cuidado paliativo, e ela tem isso de forma muito nata, que muitas pessoas têm que treinar. Doutora Ana Paula, ela tem uma escutativa absurda, ela tem um ouvido muito sensível, então todas as coisas que você pode fazer e ter, no paliativo, né, e até no fim de vida,
a gente fala assim: olha, conversa com a pessoa, porque o que ele perde por último é a audição, porque ela fica, um alto-falante ali dentro, né? Então ela pode não estar te respondendo, mas ela está sabendo o que está acontecendo. E ela tem, como médica, essa percepção de que a audição dela é algo assim absurdo, né? Então, o quanto que isso ajuda na condução, principalmente de casos muito difíceis, e vou colocar aqui a sardinha para o nosso lado como enfermeira, que isso faz toda a diferença, porque no final a enfermagem muitas vezes é quem fica lá dentro da casa, é o que pega as coisas mais sutis, é que entra dentro da seara familiar e tem que conduzir vários problemas que estão acontecendo ali, né, para poder fazer essa ponte com o médico. Então não poderia deixar de falar sobre isso, porque eu acho que isso é extraordinário em você. Nossa, gente. Legal. Olha, eu acho que eu tenho a oportunidade de trabalhar e de vivenciar os 2 lados, tanto do setor público quanto do setor privado. Verdade. Uhum. E eu acho que o que me faz, né, se eu tenho essa escuta ativa, o que me fez fazer isso foi querer estar ali do lado do paciente, do lado da equipe ou do lado da família de maneira genuína. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive cenários muito difíceis, cenários em que, né, às vezes, muitas das vezes eu penso: "E o advogado? Será que eu vou precisar do advogado?" É, Por verdade. quê? Porque às vezes a gente pega pacientes que não têm autonomia mais e que não têm nada expressado previamente, né, de suas vontades. Esse é um dos cenários. Às vezes a gente pega cenários em que o paciente tem lucidez suficiente, mas existe um mundo de conflitos familiares que interferem demais nisso. Às vezes a gente pega uma equipe que não tem essa vivência do cuidado paliativo e tem uma visão muito paternalista, né? É eu que vou decidir o que é melhor para o paciente e não tem essa escuta, né? De que o mais importante é que a gente esteja de maneira genuína, de maneira verdadeira, colocando o paciente no centro do cuidado. Exatamente. E quando a gente decide, né, e consegue enxergar que esse é o caminho, aí a comunicação com a equipe, a comunicação com a família, essa acolhida, seja do paciente, seja da equipe ou seja da família, ela vai acontecendo. Não necessariamente numa primeira visita, né? Eu acho sim. que essa é uma das coisas que precisa ser reforçada também. É uma O construção, cuidado né? paliativo, ele é construído, porque às vezes a gente pega profissionais que não têm ainda, né, uma expertise importante e que chegam muito afoitos de que eu preciso decidir naquele momento. Muitas das vezes, lógico que a gente pega condições agudas em que a decisão precisa ser, né, naquele momento, mas às vezes não, às vezes é um paciente mais crônico e a gente consegue construir esse cuidado. Perfeito. Então eu acho que a maneira mais adequada, né, é que a gente realmente coloque esse paciente no centro do cuidado, que a gente consiga construir essa comunicação, e aí é assim que eu acho que dignamente a gente consegue tomar uma decisão compartilhada. Perfeito. E o nosso papel não é confrontar, né, doutora? É acolher e construir esse elo de confiança, e essa construção não é da noite para o dia. Mesmo nos casos mais críticos, a gente busca fazer essa construção que pode durar, às vezes, horas, né? Ou dias. E aí eu acho que você falou uma coisa muito importante, que eu vou passar também aí a palavra para o doutor Gabriel, que é o paciente que não tem mais autonomia e se existem decisões a fazer e como que, né, aí a gente fala muito de diretiva antecipada de vontade, testamento vital, e são coisas que assombram o cuidado paliativo ainda, e tem muitos profissionais que ficam à mercê dessa sombra, né, porque não entendem como que juridicamente isso é visto, né, e nós estamos ali no tete a tete, dentro da situação, e muitas vezes a gente tem que se comportar mostrando as opções que a família tem,
né? Porque tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada, mas ela não tem mais autonomia. Como que é isso? Como que isso é visto pela justiça? O nosso problema relacionado aos cuidados de fim de vida tem um nome e sobrenome. Ele é um problema cultural. Concordo. Nós temos um problema crônico em não reconhecer a morte como uma etapa da vida. E quando a gente não reconhece, até pela matriz católica que temos, Sim. é muito difícil abordar o tema morte em qualquer situação. Porque se hoje uma pessoa que tem capacidade civil plena, uma pessoa que tem condições de se expressar, determinar, através de um documento que pode se tornar público, aquilo que ela quer ou não quer fazer num momento de terminalidade, isso pode ser estabelecido e terá que ser respeitado. Mas ninguém tem disposição para isso. Quando eu digo ninguém, isso ainda é embrionário. Nos Estados Unidos, 1 em cada 3 pessoas já tem algum nível de diretiva antecipada de vontade. Isso é um número fantástico. Fantástico. Aqui no Brasil, a gente fala em torno de 1% das pessoas manifestam previamente algum desejo ou alguma restrição no momento de fim de vida. A gente recebe no escritório pessoas para fazer testamento vital que são muito curiosas. Eu acho que vale a pena até dentro do podcast a gente externar. Tem pessoas que falam, por exemplo, doação de órgãos em terminalidade, numa situação em que é declarada a morte encefálica. Você aceita doar todos os seus órgãos? E aí algumas pessoas falam assim, eu aceito doar todos os meus órgãos, menos as córneas. Uhum. E a gente não tem que julgar por que não quer doar a córnea, assim como a pessoa que diz que não quero doar nenhum órgão. Isso também tem que ser respeitado e muito respeitado, porque a dignidade da pessoa, ela não se paralisa com o óbito, ela vai para além do óbito. Uhum. A gente até fala no meio jurídico que se uma pessoa é ofendida, mesmo depois do óbito dela, ela tem o direito de ser indenizada através do espólio. Ela pode ser indenizada. Se ela pode ser indenizada, imagina sobre as partes do corpo dela que são sagradas, que são intocáveis, a menos que ela determine de forma diversa. Então, hoje, a população precisa entender que se ela quer ser respeitada no final de vida, e eu acho que esse instrumento do podcast e do Conexão Saúde estão aí para isso, Exato. você pode hoje procurar um profissional para te auxiliar no momento da saúde e não no momento da doença. Exato. Quando a gente mudar essa matriz, isso vai ser muito mais fácil para vocês que são Com certeza. enfermeiras, para você que é médica paliativista. Fala assim, não, eu já tenho um documento aqui, estou confirmando as informações, ou se não for possível colher a confirmação, já é um documento público lavrado em cartório. E isso vai trazer tranquilidade, inclusive para a família, que muitas vezes é paternalista. Por que ela é paternalista? Porque ela não sabe o que o paciente quer. Porque o paciente nunca falou para ela o que ele queria. Perfeito. Só uma coisa que eu acho que é preciso reforçar, né, sobre essa complexidade que é esse tipo de cuidado. A gente quer sim respeitar a autonomia, mas a gente, enquanto profissional de saúde, precisa que essa decisão seja autônoma mesmo, né? Então não adianta, talvez não seja um bom cuidado quando o paciente falar assim, eu não quero fazer hemodiálise. Ah, você não quer? Então não precisa fazer não. Mas a gente entender por que você não quer fazer hemodiálise. Isso. Porque através desse porquê, a gente vai entender. Não, eu não quero fazer porque eu acredito que é isso, isso, isso e isso. E aí isso não faz sentido para mim. Às vezes Ou a eu gente não sabe quero nem o que fazer é porque eu tô hemodiálise. com... Exatamente. Não sabe o que é, ou não sabe como que se porta, né? Ou eu não quero sentir a dor do catéter. Então, assim, é nossa responsabilidade, como bons profissionais de saúde, sempre questionar o porquê. Porque através dessa resposta a gente vai entender, né, realmente qual que é exatamente o desejo. Isso faz parte da nossa educação em saúde, né, doutora? E aí eu acho que você fala uma coisa que eu também acho que o doutor Gabriel vai conseguir conduzir essa fala conosco, que é sobre a questão de transfusão sanguínea. E a gente também faz isso em cuidados paliativos, né? Você já contou uma história para a gente aí, doutor, em relação a isso,
de uma cliente sua, não sei se você quer partilhar aqui, porque eu acho que vai muito ao encontro do que a doutora Ana Paula falou, de que a gente precisa entender o porquê não, né? Da hemodiálise, é medo? Qual que é a questão? Tem alguma questão eh, que envolve a cultura familiar, religiosidade? Porque, volto a dizer, né? E isso ela faz muito bem. Quando você tem os ouvidos muito abertos para a escuta ativa dessa situação, tudo muda. E você muda completamente o cenário. E não é de induzir, e sim de compartilhar e deixar a decisão acontecer. Só aproveitar essa pergunta da Flávia para trazer um ponto, né? Quando a gente fala em cuidado paliativo, muitas pessoas julgam que não cabe procedimento invasivo. Ah, não, tá paliativou, não vou fazer mais nenhum tipo de procedimento invasivo. E não necessariamente, né? Acho que essa resposta também Vai ao vinculada encontro. Sim. sobre a hemodiálise, sobre, né, os procedimentos de maneira geral. É tão legal isso que quando a gente conversou lá atrás sobre o testemunho de Jeová, o que havia na jurisprudência era uma coisa, hoje é completamente diferente. Então a gente tem a oportunidade de hoje esclarecer esses pontos. Ótimo. Tem uma resolução do CFM, número 2232, e essa resolução diz o seguinte: a recusa é um direito do paciente, ele tem o direito de recusar qualquer procedimento. Mas lá no artigo 11 fala o seguinte: mas o médico é obrigado a intervir se houver risco iminente de óbito. Isso está numa resolução do CFM. E por conta disso, e por conta do próprio histórico também paternalista da própria medicina, desde Hipócrates, que é o mestre, o rei da medicina, né, o que criou efetivamente a medicina moderna, entendia-se que o médico decide o que é o melhor para o paciente. E essa dinâmica ainda é vista com muita primazia. Nós não temos muitas ou tantas Ana Paulas quanto a gente gostaria. Verdade. Mas o grande detalhe de tudo isso é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento de 2 ações, que o direito de recusa ele é um direito que advém da dignidade da pessoa humana. E uma vez sendo oriundo da dignidade da pessoa humana, ele tem que prevalecer. A recusa tem que prevalecer ainda que haja risco iminente de óbito. A partir dessa dimensão, a gente muda os protocolos, os cenários, as formas da gente tratar essa condição. E como que pode ser feita essa recusa? Primeiro, é o paciente esclarecido, lúcido, com capacidade civil, maior de idade, ele pode recusar. Isso traz uma dimensão, traz uma bomba atômica para o mundo da medicina. Isso desde quando, doutor? Isso desde o final de 2024. Recente. É Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Bem recente. Então, nós agora, os protocolos estão tendo que ser adaptados, médicos ainda resistem, falam assim, eu prefiro responder por isso do que responder por aquilo. É porque tem O próprio Conselho de Medicina ainda não revogou essa resolução. Então, veja, quem está na ponta fica entre a cruz e a espada. Ainda fica entre a cruz e a espada. Mas é saber que, se ele tomar uma decisão de acordo com uma decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ele tem muito mais respaldo do que se ele intervir, mesmo o paciente lúcido, orientado, dizendo que não, eu não quero receber esse tratamento, sei das consequências, sei e vou assumi-las. A exemplo do que pode acontecer no caso de Testemunha de Jeová, que tem uma recusa bíblica, uma restrição bíblica a receber transfusão sanguínea. E aí, nesse caso, a documentação que protege o médico seria o quê nesse tipo de recusa? Só pra gente... Idealmente, se ele tiver alguma diretiva antecipada de vontade, isso já facilita bastante. E é claro que ele vai registrar isso em prontuário, preferencialmente na presença de 2 testemunhas que poderão assinar que o paciente estava livre, e esse livre é uma palavra tecnicamente perigosa. O que é livre? O que é ser livre para decidir? É imune de pressões, é imune de qualquer agente externo que esteja obrigando o paciente a decidir de uma forma ou de outra. E o médico vai ter essa capacidade de determinar se essa decisão dele é livre, é orientada, é consciente, se ele está
apto e capaz, porque ele pode, inclusive, mudar uma diretiva de antecipada de vontade para dizer o seguinte: não, eu falei que não, mas chegou um momento agora que eu acho que eu quero receber. Perfeito. A diretiva é um documento orgânico, né? Ele é mutável, você muda a qualquer momento. Eu particularmente fiz um em 2018 e eu estou com ele ainda, para mim, muito claro na minha mente de que ele é válido. Mas se amanhã eu decidir mudar, como por exemplo, uma coisa que eu coloquei lá é em relação a procedimento invasivo no sentido de questões respiratórias. Eu tenho um pouco de fobia de pensar na necessidade de ter uma traqueostomia. Então, hoje ainda isso para mim é algo que está tácito. Eu não quero, né? Mas pode ser que amanhã eu mude. Se eu vier a ter essa necessidade, seja por qual circunstância que for, eu mude e eu vou ser respeitada sobre isso. E acho que essa parte é um tema é bem sensível, né, doutora Ana Paula, a questão dos procedimentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muito esse tabu. "Ah, não, é uma doença ameaçadora, são cuidados de fim de vida, não vai fazer mais nada, vai fazer". Como que é esse olhar do médico para essa tomada de decisão? Olha, na prática, a gente vai olhar aquele indivíduo. Nós temos que olhar quem é esse indivíduo, qual é a patologia, né? Se é uma patologia com diagnóstico recente, passível, né, de procedimentos que possam reverter, né, alguma condição reversível. E principalmente qual é a funcionalidade desse paciente, como é que ele está? Ele está conversando, está andando, está fazendo tudo, Aham, e eu posso invadir ele no sentido, né, de fazer medidas, invasivas, aham. entubar, fazer hemodiálise, eh, drenar o tórax, fazer medidas invasivas, em geral, está indicado naqueles pacientes em que tem uma possibilidade de reversão, porque aquela doença, mesmo sendo, né, se a gente falar, mesmo sendo oncológica, talvez se eu der um exemplo fica mais claro, né. Uhum. É um paciente que está com um câncer de pulmão, mas ele está, em plena funcionalidade dele, de repente começou com uma falta de ar, Uhum. e eu preciso saber o porquê que ele está com falta de ar. É só e somente só o câncer? Ou é uma complicação, é um derrame que fez com que ele, né, esteja com falta de ar e que é passível de eu submeter ele a uma drenagem para poder ele, resolver essa condição e continuar com o tratamento específico da doença. Perfeito. Não sei se fica claro. Sim. Ficou claro? De outro lado, eu tenho um paciente, esse mesmo paciente passou por todos os procedimentos possíveis, fez a quimioterapia dele, fez a cirurgia dele, sangrou e fez a radioterapia, e ele está muito consumido, né? Então ele já não tem reserva. É um paciente muito emagrecido, que está acamado, que está comendo muito pouquinho e que, infelizmente, a doença está muito avançada. Então, nesse paciente em que tem uma doença muito avançada e que a gente não tem perspectiva de que esse tratamento possa ser reversível, essa falta de ar é porque a doença está muito avançada, aí eu não vou mais, né, indicar, e aí eu vou conversar realmente com essa família de que, infelizmente, a gente já não tem mais indicação de nenhuma medida invasiva. Porque aí essa medida invasiva realmente vai trazer muito mais sofrimentos e muito mais deixar ele, né, de uma maneira menos digna, e agora sim eu vou atuar de maneira só, eh, de controle de sintomas, né, então eu não vou deixar de cuidar dele. Eu vou dar a morfina para poder diminuir a falta de ar, eu vou conversar com a filha que está chorando, eu vou conversar com o pai e com a mãe que estão desesperados, né, eu vou chamar toda a equipe, porque sozinha eu não vou dar conta, eu vou precisar da psicologia, eu vou precisar da fisioterapia. Então, essa decisão, se eu vou fazer medida invasiva ou se eu não vou fazer medida invasiva, o que mais vai decidir a gente ajudar a gente na decisão qual é essa doença, aonde esse paciente está na linha. Uhum. Acho que é A isso. Ana Paula, a doutora Ana Paula conseguiu, através de um exemplo,
dá exatamente o conceito de ortotanásia, Sim. que é o momento, é a morte no momento certo, no momento adequado, e a diferença disso para a distanásia, que é o prolongamento fútil da vida. Por exemplo, fazer uma intervenção desse porte, como a drenagem pulmonar, para um paciente que já está frágil, acamado, sucumbido à doença, vai trazer uma maleficência muito maior do que uma beneficência. Então, isso afronta, inclusive, todos os princípios éticos que envolvem a medicina. Seria, aliás, uma infração ética a intervenção. Então, uma infração ética. E é sobre isso que os médicos contemporâneos precisam entender, que o intervir até o fim pode acontecer, desde que haja respeito à terminalidade. Isso são pontos inegociáveis. Doutor Gabriel, a Flávia e eu hoje, a gente, doutora Ana Paula também, nós estivemos em um cliente, né, e falando muito sobre propósito. E você falando me lembra de quando eu ouvi a sua história a primeira vez. Eu acredito hoje, assim, que o maior diferencial de qualquer profissional é a forma com que ele conduz e esse olhar humano e o propósito e a forma com que ele toca a vida de outras pessoas. Sem dúvida nenhuma, vocês, acho que todos que estão aqui nessa mesa hoje, têm essa questão de preocupar em pensar sempre que eu estou atendendo uma vida, né, uma pessoa que tem família, que tem pessoas que amam e tudo. E eu vejo as suas atuações, eu queria que você falasse um pouco sobre isso no olhar, numa perspectiva do direito médico, porque a gente olha para o advogado, a gente vê uma figura mais sisuda, né, mais brava e tal, e vocês estão ali na defesa da vida e você vivenciou do lado de cá, né, o processo de Ser paciente. passar por uma doença ameaçadora da vida, que foi a leucemia. Como que isso impactou na sua profissão e na forma que você conduz hoje? Porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, te fez ser um dos maiores advogados que a gente conhece aqui do Brasil, né? De maneira. Eu achando que Triângulo Mineiro é pequeno. Eu também. Quando você fala assim, o que mudou, transformou, não a minha forma de atuar, transformou a minha área de atuação. Eu advogava em outras áreas do direito, né, que são também super relevantes, super nobres, mas a área do direito médico e da saúde é a que lida diretamente com o bem jurídico de maior envergadura, que é o direito à vida das pessoas. Então, quem lida nessa área, assim como vocês, lidam com pessoas, em regra, que estão doentes. O paliativista lida com pessoas que estão doentes. O enfermeiro paliativista lida com pessoas que estão doentes. E o advogado do direito da saúde não recebe ninguém no escritório dele que está feliz. Ninguém. Eu acredito. Nenhuma pessoa que entra no meu escritório entra feliz. Ou ele está doente, ou um familiar muito querido está doente. Então, se nós não tivermos empatia, olhar aquele ser humano, porque o advogado muitas vezes pode ter aquela figura hostil, vai tomar dinheiro do paciente. E então ele tem que entender, o advogado que atua nessa área, ele não trabalha das 8 às 18. Ele não pode, se o cliente dele tem uma dúvida sobre um processo que pode salvar a vida do filho às 9 horas da noite, eu não posso deixar ele dormir com essa dúvida. Porque no outro dia ele não quer mais ouvir falar desse advogado, porque ele deixou eu dormir com uma dúvida cruel. Então, nós também estamos de plantão o tempo todo, porque não tem jeito de ser diferente. Os advogados dessa área que não pensam dessa forma estão fadados ao insucesso. É um insucesso não só como advogado, porque às vezes ele é brilhante tecnicamente, mas é um fracasso como ser humano. Como ser humano. Então, no escritório, a gente lida com pessoas que têm capacidade de arcar com honorários advocatícios, mas a gente tem pessoas que chegam, a exemplo do que nós já tivemos, uma mãe que, com 3 filhos com AMI, 3 filhos com atrofia muscular espinhal. O medicamento custa R$1.200.000 por criança. Nossa. Quanto que você ganha, mãe? Um LOAS, um salário mínimo, para cuidar de 3 filhos. Cadê o pai? Normalmente é o primeiro que casca fora.
Vamos falar em podcast, a gente está falando, tipo, é o primeiro que casca fora, é o pai. A mãe, é sempre a mãe que procura. Principalmente quando é mais carente, é sempre a mãe que procura. Então, a gente tem que saber lidar com todas essas situações, porque eu não posso falar para a mãe que não tem condições, então você não pode me contratar. Lá no escritório, a gente tem um potinho cheio de moedas de R$ 1. E esse R$ 1, ele é simbólico, mas é para mostrar o seguinte: você está nos contratando não por um favor. Esse R$ 1 simboliza a contratação, tem um contrato de R$ 1. Um contrato de R$ 1. E esse contrato significa que não é um favor, que você pode me ligar a hora que for, que não estamos fazendo isso aqui de favor. Quem cobra o contrato sou eu, esse é o valor, e você terá o mesmo cuidado como se você estivesse pagando R$ 100 mil para ter acesso a essa assessoria jurídica. Eu acho que é por aí. Se não for por aí, procura outro caminho, cara. Eu acho que estar neste lugar, né? Tanto o advogado, quanto o médico, quanto qualquer um profissional que esteja nesse lugar de sofrimento e de incerteza, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem. Seja sofrimento físico, emocional, estar nesse lugar não é fácil, né? Então, o que eu fico vislumbrando, né? Quando a gente pensa de trazer uma pós, né, para o Triângulo Mineiro. Você precisa estar muito bem formado para sustentar esse lugar. E formado tanto em capacidades técnicas, porque Gabriel tem que saber de todas as leis, né? Sim. Todos os direitos, e a gente, enquanto médico, também precisa saber detalhes, pormenores de medicamentos, né? Mas também a gente precisa ter uma formação em muitas habilidades que eu acho que previamente isso não era discutido. Sobre a empatia, sobre a humanização, sobre se colocar no lugar do outro, sobre ter essa disponibilidade, que realmente, do mesmo jeito que o Gabriel tem que estar disponível, do que existe uma angústia muito grande, a gente enquanto equipe também, né? Sim. Então, talvez a maneira melhor de caminhar para estar nesse lugar é também estar seguro do que se está se falando, do que se está sendo feito, porque senão fica muito insustentável. Porque eu me coloco às vezes naquele profissional como vocês colocaram, né? O técnico de enfermagem. Se ele não tiver dimensão do que está acontecendo lá dentro, se ele não tiver dimensão de todo o sofrimento, de toda a angústia, né? De tudo que está se passando ali, se ele não tiver nenhuma formação mínima do qual medicamento agora é para ele fazer, ou uma formação mínima de que aquilo ali não tem nada que se fazer, eu preciso dar a mão para a esposa, eu preciso dar a mão para o paciente, eu preciso abrir a janela para o ar entrar. Se a gente não tiver essa dimensão, cada vez mais a gente vai ter equipes muito exauridas, né? Técnica Com certeza. e emocionalmente também, né? Você falou sobre a pós-graduação, eu acho que vale reforçar aqui que quando eu e a Luana sonhando, né, em trazer, e muito ela me apoiou nisso por saber que isso gerou um propósito na minha vida, eu fui desenhar a ementa dessa pós-graduação pensando na dor total e muito na espiritualidade. Porque veja como que tanto a doutora Ana Paula quanto o doutor Gabriel deixaram palavras clássicas que tanto no direito quanto na medicina é o que precisa, é a tradução do paliativo. É construção, acolhimento e indicação. Nós não impomos nada no processo, mas a gente constrói uma relação. A gente tem empatia no acolhimento e a gente indica o que é mais assertivo, porque nem sempre na dor a gente sabe o que é mais assertivo. Então, quando a gente foi construir essa pós-graduação, eu digo que ela é muito inovadora. E inovação não é só sistema, né? É humano, né? É o que a gente está aqui trazendo, que está na nossa essência. E a essência dessa pós-graduação, ela está imbuída de trazer a espiritualidade como um tema extremamente relevante
não só no cuidado paliativo, mas quem estiver nela vai poder pensar em outros aspectos da vida que fazem todo sentido para o cuidado à saúde. E, doutor, fiquei assim, lisonjeada com a questão do R$ 1. Isso acho que vai mudar alguma coisa dentro de mim, para algumas coisas na minha vida. Então eu acho que parece que não, mas quando a gente tem encontros como esse, que é tão saudável, né, de pessoas tão potentes como nós somos, e a gente tem que se considerar assim, uma fala como essa muda talvez uma estrutura dentro da gente. E tenha certeza que você me tocou nesse sentido agora. Na verdade, eu acredito que a gente se vê diante de muitos desafios na sociedade, no momento atual que nós estamos, né. Mesmo, claro que hoje talvez ainda com um contexto econômico, social até mais pesado do que 2025, mas falando dos últimos 10 anos aí de formação dos alunos, de contexto educacional, pedagógico, da quantidade de cursos de medicina, a gente falou recentemente sobre isso em uma palestra, das formações de maneira geral, da enfermagem, dos técnicos de enfermagem. Quando você traz isso, doutora Ana Paula, eu entendo que não é uma construção só de uma pós-graduação. A gente tem um peso muito grande e uma responsabilidade social por trazer uma pós, com certeza, mas para além da pós, é a nossa atuação, é o dia a dia que faz a diferença, porque a gente se depara sim com equipes que não tiveram, eh, alguém que interviu, que trouxe esse preparo, que trouxe Muito esse olhar. profissional. Isso, no dia a dia. Até porque não era obrigatório, né, Exato. mesmo na parte médica, Uhum. né. Eu estou aí há alguns anos, mas na minha graduação não era obrigatório cuidado paliativo. O que me fez caminhar foi exatamente, né, essa experiência na prática, tipo, não sei o que fazer. Uhum. E aí a gente se depara com esse "não sei", deixa eu correr atrás É. para poder melhorar a minha prática, né. Isso. E tantas, porque a gente se coloca no lugar da equipe, tantas e tantas pessoas que gostariam, né, de se capacitar mesmo e que às vezes não tem essa possibilidade, né. Exato. Então saber que existirá, uma pós dentro, né, de Uberlândia, eu acho que a gente vê com muito bons olhos, né, porque às vezes, eh, tem profissionais que infelizmente não têm essa oportunidade de ir para grandes centros e fazer essa formação. É verdade. Até um ponto que a doutora Ana Paula falou no início da apresentação dela, da fala dela, sobre enxergar o indivíduo de forma integral. Uhum. Verdade. E não tem como você enxergar o indivíduo de forma integral se você não fizer uma anamnese espiritual dele. Isso aí. A anamnese espiritual é a que vai dizer no que eu acredito, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, Que que fortalece, que me fortalece, o que me enfraquece, né. Então, a posse, se vier, ela será muito bem-vinda, porque eu tenho certeza de que os profissionais que estarão à frente vão municiar Queremos contar com você. municiar as pessoas, eu ia falar isso né, agora. as pessoas a entenderem melhor esse universo. Ele é um universo, vou arriscar aqui, mas ele é um dos universos mais bonitos da medicina, talvez mais bonitos que o próprio nascimento. Eu acho que, falar bem e falar sobre a beleza da vida e a beleza da morte também vão trazer um cenário transformador para quem participar. Você falou algo, doutor, que é fato e me estimulou ainda mais a falar sobre isso, porque assim como o paliativo veio da morte da minha filha, eu tive a grande oportunidade, eu falo que isso é um privilégio, de acompanhar o cuidado paliativo do meu marido até a morte, né. Então, a última semana de vida dele, eu estava com ele dormindo no hospital e as nossas conversas era algo que eu acho que em toda uma vida de pessoas que talvez vivam aí 50 anos casados, não pode não acontecer.
E foi tão profundo ao ponto de mudar chaves, né? Porque você tá a todo tempo, nós somos organismo, né? Então tá mudando chave. E de falar de coisas assim genuínas, né? Então, quando a morte se aproxima, e mesmo que às vezes a pessoa, e tinha momentos que eu estava conversando com ele, que ele estava em encefalopatia, então eu sabia que talvez não tinha tanta conexão a fala, mas em todos os momentos, né? A gente se aproxima mais de Deus, ele queria que eu fizesse rezasse o texto com ele todas as vezes que eu chegava. Então eu já chegava, ficava ali pronta do lado dele para rezar o texto, e falávamos de Deus, falávamos dessa partida, mas de uma maneira que eu falei assim: "Gente, a gente precisa falar não só neste momento, É. né, essa conversa ela precisa existir, né, no nosso cotidiano". Sim. Né, e quanto que nós 4 aqui estamos falando de espiritualidade? Em muitas das nossas falas tem, né, e aí a gente não está falando nem de religião e nem de religiosidade, estamos falando de algo divino, que, cruza essa linha da vida e da morte, da saúde e da doença. Sim. Olha, é muito denso. Assim, cada hora que algum de vocês fala, vem outra coisa aqui na minha mente. É um assunto muito denso, porque lidar com a vida, lidar com a morte, quando você fala da beleza da morte, né, é impactante ouvir, né, a beleza da morte. E a gente, para quem tem a crença que eu tenho, a gente acredita que a vida não termina aqui, né, existe vida após a morte. E esse papel que a gente exerce de intervir nesse momento, eu considero que talvez seja um dos papéis mais bonitos, como você trouxe. Eh, eu acredito também que esse encontro aqui não é à toa. A gente tem a intenção de ter vocês conosco. Acho que esse olhar humanizado, essa forma de tocar a alma de outra pessoa, tocar a vida de outra pessoa, é que faz a diferença na formação dos profissionais, na formação de quem está ali assistindo o dia a dia. Eu queria, doutor Gabriel, que você falasse, eu presenciei ali, né, a sua história, algumas coisas da sua história. Eh, você contou sobre dificuldades ali, né, no momento em que você se viu hospitalizado, dificuldades na hora da alimentação, dificuldades com a forma que a equipe, te dava assistência, né. Qual que é a importância dessa equipe saber ouvir o paciente? Porque você trouxe muito na sua história, né, o que que você vivenciou, o que que você sentiu de dor, como que foi a entrega ali da enfermagem, de quem estava do seu lado. Acho que o seu testemunho, né, acho que Relato. posso falar, relato, Ela ele impacta muito no nosso olhar profissional. Eu tive várias experiências, a maioria delas positivas, muito positivas, relacionadas ao meu tratamento que eu preciso valorizar e preciso registrar aqui o meu agradecimento ao Hospital do Câncer de Uberlândia, ao Hospital de São Paulo que cuidou de mim de uma forma brilhante, o Hospital Sírio-Libanês no momento do transplante, que aqui ainda não fazia sim. na época. Temos a grata informação de que o Hospital das Clínicas de Uberlândia fez o primeiro transplante não aparentado da história aqui na nossa cidade, então a gente está avançando, né, Vamos avançar. para isso, mas eu tinha uma relação muito especial com toda a equipe de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, funcionários, e vou contar uma história aqui, porque ela foi interessante. O médico falou que eu tinha que tomar uma químio a cada 12 horas. E eu encuquei, que eu falei assim: "Gente, se atrasar 1 minuto, quer dizer que eu vou morrer". E eu tomei às 4 horas da tarde, a primeira dose, e eu sabia que eu ia tomar outras 4 horas da manhã, então eu pus para despertar. E deu 4 horas, não apareceu ninguém dentro do quarto. Então eu estava com aquela roupinha maravilhosa, aquele pijaminha que a gente fica com as Isola. com aquela camisola que a gente fica com as partes de fora, e fui lá na estação da enfermagem para perguntar, né, com todo jeito, né: "Oi, boa noite, então, acho que está na hora da minha químio". E aí as enfermeiras falaram: "Ah, a gente já está indo lá". E eu muito sistemático, né, falei assim: "Se vocês não se importarem, eu vou esperar aqui". O que que era a mensagem que eu queria passar? Eu não tô afim de esperar, porque teve um médico que falou que eu tinha 20% de chance De viver. de viver. E eu não sei se vai cair para 19, se demorar meia hora para eu receber a químio. Então,
o que eu quero concluir com isso? O paciente participativo, quando ele pode participar, quando ele tem cognição para participar, ele também é uma parte muito importante do tratamento. Sim. Ele topar fazer a fisioterapia. Às vezes eu não queria fazer. Você está enjoado, você tomou químio. E ela fala assim, vamos andar, vamos dar uma volta no hospital. Era a última coisa que eu queria fazer. Eu queria ficar deitado, né? Mas o Sei. participar, o ir, isso vale para a família também, né? De estimular o paciente, tentar tirar ele da cama o máximo possível, quando é possível. E isso ajuda muito. E sobre a fé que você falou tanto, há estudos científicos, não é estudo de igreja, são estudos científicos que mostram que pessoas que têm fé têm 29% de chance de cura a mais de doenças graves do que em relação a quem não tem. Então, na minha visão, né, na minha humilde visão, é a ciência provando o valor da fé, Com certeza. provando que quem tem fé, seja porque o córtex frontal mandou vibrações positivas. Eu não quero saber como é que a medicina explicou isso, mas está no dado científico. Então, o ter fé te dá mais chance de cura. Isso por si só basta para o que a gente precisa É falar. verdade. Eu me lembrei agora de um dos médicos que gravou aqui com a gente, ele levantou a bandeira do tema da amiloidose, que é o Dr. Telêmaco, cardiologista. E eu gostaria de convidar vocês a levantar essa bandeira, né, do cuidado paliativo. A gente já atua na área, nós todos, mas a voltarem aqui, porque o canal, a intenção é realmente, eu não sou jornalista, eu sou enfermeira, né? A gente às vezes desliza alguma coisa aqui, mas a intenção é levar a informação científica, é conversar com o pessoal, é trazer esse profissional que é tão gabaritado, importante, referência, até as pessoas, para que seja um canal de comunicação. Eu acho que vocês precisam voltar e voltar e voltar outras vezes. A gente tem parceiros fixos, eu convido vocês também a, quem sabe, estar aqui com a gente, né, de maneira mais fixa, né, Flávia? Com certeza. Flávia vai estar também aqui mais presente, para que a gente possa falar. O tempo piscou, acaba, né? Passa super rápido. Verdade. Para que a gente possa bater mais um papo, falar mais profundo. Ainda tem tanta coisa que eu queria perguntar da alimentação, dos desafios, enfim, né? Que tem várias doenças que acabam limitando e que é algo tão importante que é a alimentação. E olha que eu acho que é um tema de pelo menos 1 hora, falar sobre alimentação. A espiritualidade que você trouxe, que eu acho que, nossa, né? Que a gente está falando o tempo todo, a fé. E como você fechou com a fé, vamos fechar com a fé, né, Flávia? Finalizar falando da fé, da importância da fé. Da minha parte, falando, né, porque saúde, doença, vida e morte, eu posso dizer o seguinte, que a minha fé me faz crer que a morte não tem a última palavra na minha vida. E eu tenho que fazer uma boa passagem nessa vida aqui, porque haverá um outro momento, um outro encontro, né? E eu que tenho 2 pessoas muito queridas que já se foram, principalmente a minha filha, eu tenho que fazer uma vida muito boa aqui para que eu haja esse encontro, exatamente porque eu não acredito que a morte tenha a última palavra na minha vida, né? Ela é só e tão somente uma passagem. E agradecer a doutora Ana Paula, o doutor Gabriel, gentilmente, né, sempre me falam sim, sem nem pestanejar, só pede assim, ó, me lembra, mas tá tudo certo, né? Ou tem um roteiro ali específico, a gente não precisa de roteiro para falar daquilo que é tão latente dentro da gente, né, e que move os nossos dias, né, que julgo dizer que a nossa profissão, ela vai além, né? Hoje nós entendemos que nós temos uma missão também. É. Muito obrigada. Também quero agradecer muito a presença. A gente sabe a quantidade de atividades que todos têm, né? Vocês são pessoas muito requisitadas e agradecer por estarem aqui, por entregarem tanto e vocês saberem que a gente toca a alma das pessoas, né? Aquilo que a gente fala ecoa para a eternidade. Então, aquilo que vocês trouxeram hoje tocou a Flávia, me tocou. Tenho certeza que isso contribui para que a gente chegue em lugares melhores. Muita gratidão pela presença de vocês e retornem, por favor. Verdade. E eu que agradeço a oportunidade, né, dessas trocas que realmente são tão importantes, né, na vida da gente. Agradecer mesmo.
É que a gente consiga se reunir quantas vezes for possível, para a gente poder sempre evoluir em temas tão importantes, tão delicados e que são tão vitais para a vida de todo mundo. Mais fé e mais amor na vida de todo mundo. Por favor. Amém. Amém. Pessoal, a gente se vê toda quinta-feira às 20 horas. Eu te convido a acompanhar os profissionais mais gabaritados, de mais renome, também pessoas humanas, pessoas incríveis, seres humanos incríveis aqui com a gente, bater um papo conosco. Deixe suas perguntas que a gente encaminha para que eles respondam. A gente se vê toda quinta-feira às 20 horas.